série de vídeos que eu estou chamando de Desconstruindo a Gravidade. E o assunto de hoje é a constante gravitacional de Newton. Bom, para quem não sabe o que é essa constante, o símbolo dela é um G grande e ela está dentro da seguinte fórmula, que a força da gravidade é igual a G, essa constante, multiplicado pela massa do objeto 1, multiplicado pela massa do objeto 2, dividido pela distância ao quadrado entre o centro de massa desses objetos. Bom, então ela é uma constante fundamental dentro dessa equação. Bom, eu vou usar hoje alguns dados apresentados nesse livro, Gravitação e Efeito Ilha, do professor Carlos José Borges, e esse livro vai ser usado em todos os vídeos daqui para frente dessa série Desconstruindo a Gravidade. Bom, o que eu tenho a falar aqui sobre a gravidade é o seguinte, olha que interessante. O valor aceito para a constante G é 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma por segundo ao quadrado. Bom, para ficar mais fácil de entender, eu vou me referir a esse valor sempre como 6,67. Vou deixar de lado 10 a menos 11, todo mundo sabe que vai ficar implícito. 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma por segundo ao quadrado. Bom, o que diz aqui sobre esse valor, esse parâmetro, essa constante, em tese constante? Olha só. De 200 anos para cá, a constante de Newton, G, tem sido a mais medida entre as constantes fundamentais da física e é também a mais imprecisa. Os resultados mais precisos que se tem hoje são mutuamente diferentes, ou seja, se você tem um valor muito preciso de G e outro valor de G, eles estão fora da barra de erro de um do outro. São valores precisos fora da barra de erro, ou seja, ou esses valores, a barra de erro desses valores estão erradas, ou o G varia. Bom, sua precisão, a precisão dessa constante G, não chega a 3 algarismos significativos, enquanto as outras constantes da física já estão determinadas com mais de 10 algarismos significativos. Os governos de vários países do mundo inteiro têm despendido grandes esforços para aumentar a precisão dessa constante e não conseguem. Nas escolas hoje, no mundo inteiro, é ensinado que a constante de Newton é uma constante fundamental da física, que não depende de nenhum fator externo, e isso comprovadamente não é verdade. Quem está dizendo isso não sou eu, é o livro aqui do professor Carlos Borges, ou seja, não é verdade. Podemos afirmar com toda a segurança que a constante de Newton não é constante. Quem está afirmando isso não sou eu, é o professor Carlos Borges. Concordo 100% com ele, mas vamos dar uma continuidade aqui. Bom, podemos citar o fato da constante de Newton entre corpos dispostos verticalmente é diferente da constante de Newton para corpos dispostos horizontalmente. Ou seja, se você medir o G para corpos nessa posição e nesta posição, o valor do G é diferente. Bom, mas aí vem a pergunta, mas essas diferenças são muito grandes? O erro desse G é muito grande? Ou a gente pode engolir, é um errinho pequeno, 10%, 5%, 1%? Bom, vamos lá. Ele usa um trabalho aqui, ele cita um trabalho, onde tem os valores de G, o maior valor, e o menor valor de G medido, e os valores são o seguinte. O maior valor, 11,5 vezes 10 a menos 11. E o menor valor, 2,1 vezes 10 a menos 11. Ou seja, 2,1 e 11,5. As medidas estão dentro desse range de valores aí. A média desses dois valores, o máximo e mínimo que eu acabei de falar, é 6,8 vezes 10 a menos 11, que é bem próximo do valor aceito, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Ou seja, esse 6,67 é uma média de várias medidas que podem variar num espectro muito grande de valores. Muito grande de valores. Ou seja, essa constante muito precisa tem um erro da ordem de 100%.
ela pode ser 2 ou pode ser 11 ao invés de 6. Então, vem a pergunta. Primeira pergunta. Esse erro que a gente observa, enorme, é porque é muito difícil fazer essa medida? Tem muitos erros envolvidos? Ou porque essa constante varia? E essa constante varia, na verdade. E agora vem uma outra pergunta. Perguntas que a gente vai resolver uma por uma nos próximos vídeos. Por que o modelo que a gente tem de gravidade hoje não mostra que essa constante pode variar? Esse modelo de gravidade que não explica muitas coisas, ele ainda é útil? A gente pode confiar nele ou não? Bom, essas e outras perguntas vão ser respondidas nos próximos vídeos.